Olá, meu nome é Cirilo Júnior, sou repórter da Folha da Sucursal do Rio, trabalho aqui há pouco mais de 3 anos e queria relatar um pouquinho da minha experiência na cobertura do Complexo do Alemão. Inicialmente eu fui mandado para a Vila Cruzeiro, né, na quarta-feira, a ocupação foi no domingo do Alemão, da Vila Cruzeiro foi na quinta. Eu estive na Vila Cruzeiro na quarta-feira, onde a gente acompanhou a incursão do BOP, né, que é o Batalhão de Elite da PM, e assim, a gente não tinha condição nesse dia de entrar na favela, porque os traficantes estavam lá, né, aquelas dezenas de traficantes que depois todo mundo viu as imagens de helicóptero lá da TV correndo, então era tiroteio o tempo todo e a gente abrigado no local mais seguro possível, mas era muito tiro o tempo todo e a gente não podia avançar muita coisa na favela, né? E o tempo todo usando colete, né? Esse colete aqui, né, no caso de alguma eventualidade. Então na Vila Cruzeiro foi, pelo menos no dia anterior, né, foi um dia muito tenso, obviamente. Só que a gente não teve muito acesso à favela, porque os policiais não conseguiram entrar, né? No dia seguinte eu não estive na Vila Cruzeiro e depois, posteriormente, fui para o Alemão. E no Alemão, o problema do Alemão é que o Alemão é um complexo alemão, como o nome já diz, são várias favelas. Então, quer dizer, são dezenas de entradas, então às vezes a gente tinha que se concentrar num ponto. Só que complicado é que a gente devia ter umas 2 ou 3 equipes lá, e sempre viu a informação de que está acontecendo alguma coisa não sei aonde. Então tinha que ficar... estava num lugar, mas ao mesmo tempo tinha que ficar ligado porque podia estar acontecendo coisas em outros lugares, né? E aquela coisa, era uma incógnita, né? Principalmente para mim, que eu não costumo muito cobrir coisas de polícia, né? Incursões em morro. Era uma incógnita muito grande porque havia uma promessa de se invadir, né, o que era o bunker do tráfico, né, que se sabia que a maioria dos traficantes estava lá e muito armados, então existia o temor de que poderia haver uma tremenda carnificina, né. E no dia anterior, no sábado, foi o tiroteio o tempo todo, né, e eu lembro até que eu estava perto de uma das entradas do Alemão, e a gente podia ver os traficantes. E eles chegavam a mostrar, apontando os fuzis para os fotógrafos, fizeram foto, né? E eles ficavam se mostrando mesmo, mostrando as armas, e eles estavam bem próximos ali. Então a gente tinha aquela tensão de que, sei lá, né? Os caras vão atirar para cima da gente, não sei como é que vai ser. E muitas vezes a gente tinha que se deslocar para ir em algum lugar falar com algum policial, enfim, ou ter alguma informação, então ir no carro para pegar alguma coisa. E a gente tinha que passar por essas ruas que dão acesso à favela, né? E às vezes a gente ficava ali perto do policial, o policial falava, vai, passa correndo, e a gente tinha que passar correndo porque era muito complicado, né? Não se sabe se podiam atirar ali, enfim. E foi um dia muito tenso mesmo, né? A qualquer momento poderia ocorrer a invasão, mas tudo ficou para o dia seguinte, a tensão também ficou para o dia seguinte, né? Mas o mais complicado dessa cobertura, né? Não o mais complicado, uma das complicações dessa cobertura é que você vai para um local que não tem muita estrutura, né? São bairros, a área ali no entorno é bem pobre, é bem abandonada, é favelizada, e a gente fica lá, chega de manhã, você fica o dia todo cobrindo lá, e um calor muito forte. A gente tem que ficar com um colete, que piora ainda mais o calor, então um calor de 35 graus, algo do tipo que estava assim, com um colete a coisa piorava muito mais. E é pesado esse colete assim para usar lá? Incomoda? Ele pesa um pouquinho, né? O maior problema dele, pelo menos para mim, é que ele esquentava muito, né? Ele esquenta muito. Então a sensação de desconforto, às vezes, com o colete, com o calor, era muito grande. Isso aumenta o seu desgaste lá na cobertura, enfim. E ao mesmo tempo, assim, você tá lá o tempo todo, às vezes você começa a bater fome e tal. Você não tem muito tempo para almoçar, para comer. Você tem que ir ali, comer um negócio rapidinho e voltar. Quer dizer, você fica num esquema
sei lá, não sei, não diria que é de guerra, mas é algo próximo a isso. Você não tem tempo para almoçar, você não tem tempo para parar para beber uma água, um refrigerante, com calma, né? Você vai lá, você compra uma água, qualquer coisa, mas você tem que sempre ficar ali alerta, porque sempre está acontecendo alguma coisa, sempre uma movimentação, uma iminência dessa invasão. E aí, enfim, aí depois eu voltei na segunda-feira, o dia seguinte à operação, no domingo eu não fui, e aí fui fazer o dia seguinte lá na favela, no Complexo Alemão. Especificamente eu entrei no morro na favela da Grota. A gente não está acostumado, pelo menos eu não estou acostumado a entrar nessas comunidades, fazer operações, enfim. O choque de realidade é um pouco grande, né? Você entra num lugar onde não tinha governo, não tinha nada. Você vê aquele emaranhado de fios, de postes, gato, não tem organização nenhuma no local, os muros todos pichados com siglas de organizações criminosas, enfim. E o temor dos moradores de falar com jornalistas, né? No dia seguinte, pessoas que estiveram lá há pouco tempo relatam que ainda existe esse temor. No dia seguinte, então, esse temor era visível, né? Porque existia aquela coisa de que para onde foram os traficantes, eles tinham fugido, poderiam estar dentro das casas e tal. E as pessoas não queriam falar com jornalistas, porque ainda tem o receio de anos e anos que os traficantes ficaram ali instalados livremente e, enfim, ameaçando as pessoas, tomando conta do lugar. E as pessoas não falavam, não gostavam de conversar com a gente. Entrar lá no dia seguinte foi uma experiência bastante interessante, que eu, pelo menos, não tinha noção do que era aquele... O Alemão é um conjunto enorme de favelas e a gente não tem noção do tamanho que é aquilo ali, de tanto de gente que mora ali. São muitos moradores de bem, né? A gente pensa que, muitos pensam que, poxa, muito bandido na favela, deve ter milhares de bandidos e tal, mas são, sei lá, mais de 100 mil moradores, é muita gente, tem vida ali, né? Tem muita gente que defende que tem que entrar na favela e tal, e tem que entrar atirando, mas tem muita gente vivendo ali. A gente se choca um pouco com essa noção, com essa realidade. O momento mais crítico acho que foi no sábado, no Alemão, sábado à tarde. Foi um momento tenso que teve em frente ali onde a gente estava, num dos acessos, teve um incêndio ali num bar, né? E foi até curioso, que eu lembro que eu tinha ido nesse bar comprar uma água e fiquei conversando com o pessoal do bar, tinha umas pessoas fazendo churrasco e o dono do bar. E eu fiquei conversando com eles um bom tempo, e eles dando a opinião deles, o que eles achavam da operação, né? Acho que era unânime ali, todos falaram que tem que entrar, tem que matar esses caras, eles falavam assim, né? Eles moram ali pela região, alguns, nem todos, né? E aí teve um incêndio nesse bar, e aí começou o incêndio, ficou pegando fogo muito tempo, só que era em frente a um dos acessos, né? E ali, ao mesmo tempo, começaram alguns tiros. Então, o pessoal ficou assim, as pessoas não estavam indo lá, viu o que estava acontecendo naquele incêndio. Aí era uma casa, era um imóvel, né? Aí tinha um bar embaixo e em cima tinha umas casas. Algumas pessoas da casa, que era dona desse bar, inclusive do imóvel do bar, ela desceu para resgatar, abriu o bar para resgatar a pessoa que estava lá dentro. Só que estava tendo incêndio, as pessoas chamando bombeiro, né, chamando polícia, só que não aparecia bombeiro, não aparecia polícia, era uma hora totalmente tensa ali, e o tiroteio rolando, e tinha uma pessoa lá dentro que estava, parece que ele tinha dormido e acabou se intoxicando com a fumaça, enfim. Os moradores conseguiram tirar ele, mas os bombeiros chegaram muito tempo depois, deve ter sido, sei lá, pelo menos uns 20 minutos, né? E aí essa parte foi muito tensa, porque tiroteio foi bastante intenso, e no meio disso tudo teve esse incêndio, quer dizer, tinha uma pessoa lá dentro que era vítima desse incêndio, né? Um outro momento tenso também foi quando o coordenador do Afro-Reggae, né, o Júnior, ele foi negociar lá a rendição com os traficantes, enfim. E aí ele entrou uma hora na favela, e assim, a gente ia até um certo ponto, né? Não podia entrar.
Você tinha uma área, assim, né, delimitada. Até aqui na entrada da favela. E depois de lá já não é mais seguro, né? Bem na entrada da favela. E uma hora o Júnior voltou e depois ele saiu da favela, depois ele voltou. Voltou lá para negociar com os traficantes, né? A possível rendição deles, né? E nisso a imprensa toda foi atrás dele. E aí a gente começou a entrar na favela. Sim. Mas eu lembro que algumas pessoas falavam, gente, a gente está entrando, a gente não pode ir. Aí nesse meio tempo começaram a pintar uns tiros, né? E, enfim, aí todo mundo voltou correndo. Acho que os caras perceberam a movimentação e deram um tiro para... Acho que não atiraram para cima da imprensa ali, mas atiraram para todo mundo correr. Todo mundo voltou correndo, mas enfim, os tiros ali na hora assustam bastante, né? Coisa, assim, parece que está do seu lado, assim, aquele estampido bem alto e rola um temor muito forte, né? Nessa hora, né, você só procura se proteger num lugar mais seguro possível. Por mais que você esteja ali trabalhando, tentando relatar o que está acontecendo, tem uma hora que você tem aquela coisa da sua defesa, pinta a sua defesa pessoal, né? Seu instinto de vou me proteger, né? E aí você procura ir para o lugar mais seguro possível. E os outros jornalistas, como que foi a relação com eles lá? Cada um queria fazer a melhor matéria ou teve uma cooperação assim entre vocês lá? Não, rolou uma cooperação bem legal. As pessoas procuravam se ajudar muito, né? Até porque era uma cobertura difícil, né? Você tá ali na beira da favela, podendo acontecer, enfim, um tiroteio mais sério a qualquer momento. Então, existia uma cooperação, primeiro no cuidado das pessoas. Pô, peraí, não vai aí porque pode ser perigoso e tal. Um alertava o outro. E também no sentido até de cooperar com informações, né? Alguém ouviu alguma coisa, por exemplo, um policial estava passando alguma informação do lado ali, tinham mais jornalistas, um grupo, às vezes um outro grupo estava no outro canto, mas um chegava para o outro e falava, o policial falou isso ali. Então as pessoas estavam se ajudando nesse sentido de trabalho e se ajudando também no sentido de uma proteger as outras, né? Você via esse cuidado, muita gente falando, peraí, não vai assim, toma cuidado para passar ali, procura se abaixar, dando algumas instruções para você ficar da forma mais segura possível, né? Alguns jornalistas são mais experientes que outros, principalmente a cobertura de tiroteios, né, de invasões em morros, né, de cobertura policial, né? E muitos jornalistas estavam passando um pouco disso para outros. Primeiro, eu já tinha estado em zonas de conflito outras vezes, mas fazia muito tempo que eu não ia para uma zona de conflito, há muito tempo que eu não participava desse tipo de cobertura, né? A última vez devia ter sido há uns 5, 6 anos, né? Aqui no Rio mesmo? Aqui no Rio foi, se não me engano, foi Morro dos Macacos. Teve tiroteio lá também, enfim, nessa mesma fase eu estive em favelas, que acompanhei chacinas, o dia seguinte das chacinas, né, enfim. E eu já tinha visto corpos, enfim, essa coisa, já tinha essa experiência de cobertura policial, mas fazia muito tempo que eu não acompanhava. E essa cobertura do Alemão, digamos assim, foi um retorno, assim, né? Às origens, até porque eu comecei cobrindo polícia, né? Quando eu comecei a estagiar e fazia basicamente polícia, no jornal O Povo, aqui do Rio, né? E aí eu cobri polícia lá mais ou menos um ano, assim, mas desde então especialmente assim, cobertura em favela eu não tinha feito. Tinha feito outras coisas, mas cobertura em favela eu não tinha feito. E realmente você pensou em desistir da cobertura? Não. Eu não tenho tanta experiência nesse tipo de cobertura, mas eu sei mais ou menos como é que a coisa acontece. E
e a gente também tem que ter um grau de responsabilidade, né? É perigoso, mas você também tem que estabelecer até onde vai esse perigo, né? Você não adianta querer dar uma de super-herói e querer entrar no meio de tudo, porque não é assim. Primeiro de tudo está a sua vida, né? Enfim, é claro que você tem que buscar o melhor ângulo jornalístico para tudo, mas você tem que estabelecer um limite. Ali era um evento muito sério, perigoso, era crítico, e então você tinha que saber estabelecer esse limite, mas pensar em desistir, não mesmo. Você chegou a ver gente baleada, assim, ferida, que mexeu com você? Então, eu não vi. No dia anterior, tinha um outro repórter da Folha, ele veio de São Paulo, se eu não me engano é o Rogério, e ele estava no tiroteio, que foi baleado uma pessoa, que até fizeram a foto dela e tal, bem ali perto de todo mundo, né? O motorista aqui, o Paulão, até estava. E aí no mesmo dia foi baleado um fotógrafo da Reuters, foi na sexta-feira, foi no dia que o exército chegou, né, e cercou o Alemão. Aí esse dia teve, esse tiroteio talvez tenha sido o mais crítico de todos, eu não estava lá, mas de ver gente baleada assim, próxima assim, eu não cheguei a ver, não cheguei a acompanhar.